Olá, amigos, como estão vocês? Veja bem, nós recebemos uma proposta de abordarmos sobre a questão do Setembro Amarelo, para a gente falar sobre o tema do suicídio e trazermos alguns aspectos espirituais e alguns aspectos também sociais, psicológicos, da questão daqueles que vivem a dor ou que programam fazer, ou em relação àqueles que o fizeram. Então, nós vamos começar colocando da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma observação lá em Êxodo, no Velho Testamento, quando Moisés coloca para nós, no capítulo 20, no versículo 13, não matarás. Quando ele fala para a gente sobre o não matarás, ele chama a nossa atenção para as duas situações. Nem matar e nem se matar. Mas a gente pode ampliar o sentido do termo. Não matar a perspectiva, não matar os sonhos, não matar os ideais, não matar os projetos, não matar o desejo. Mas podemos colocar a mesma coisa em relação a nós. Não matar a nossa perspectiva, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais, os nossos desejos. Não matar. Consequentemente, a gente fala também em não matar a vida, não tirar a vida. Não tirar a vida do outro, não tirar a própria vida. Então, o não matarás, ele passa a ser um alicerce do nosso tema. Porque se estamos falando do tema suicídio, naquela época esse termo não existia. Esse termo, ele foi cunhado no século XVIII, por um sacerdote jesuíta que se chama Guyot de Fontaine, que do latim sui, si, quedis, morte. Sui quedis é morte a si. Antes já aconteciam os suicídios? Já aconteciam, mas não havia cunhado o termo. Quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de algo que vem muito antigamente. Lá no Velho Testamento, nós vamos ver as velhas descrições do suicídio. Quando a gente fala em suicídio na Bíblia, de imediato a gente já lembra de Judas. Mas muito anterior a Judas, nós tivemos as descrições de Samuel na sua primeira carta, na sua segunda carta, quando ele fala do suicídio de Aitófel, do suicídio de Saul, do suicídio de Zinri. Nós vamos ter em Juízes o suicídio de Sansão. Mais especificamente, dos capítulos 13 ao capítulo 16, vai falar do drama de Sansão. O capítulo 16, especificamente, vai falar sobre o seu suicídio. Lá no capítulo 27 de Mateus, nós vamos ter o próprio evangelista descrevendo no início do capítulo, no versículo 5, o suicídio de Judas Iscariotes. Então veja, é muito interessante nós nos atentarmos, porque ainda hoje é uma prática que acontece no nosso movimento social. Os dados que a Organização Mundial de Saúde coloca para nós em relação ao ano de 2019, para cada 2 minutos, 3 pessoas no mundo buscam o suicídio. Para cada 2 minutos, 3 pessoas no mundo se suicidam. Eu falei buscam, não, se suicidam. Depois eu vou trazer os dados desta busca. Para cada 2 minutos,
3 pessoas se suicidam. Ou seja, uma pessoa a cada 40 segundos. É um dado muito impressionante. Então, quando eu disse das que buscam, imaginem vocês que para cada 10 pessoas que tentam o suicídio e não têm êxito, 3 vão tentar de novo. Repetindo, para cada 10 pessoas que tentam o suicídio e não conseguem êxito, 3 vão tentar novamente. Dessas 3 que tentarão, uma terá êxito. Então, este dado também é um dado importante para nós, porque nós precisamos nos atentar que tipo de pensamento, de atitude, de comportamento, de sentimento que essas pessoas que caminham conosco estão apresentando. Porque da mesma forma que nós falamos dados ainda superficializados, porque aqui não cabe o tempo para nós aprofundarmos, é importante porque essas pessoas, elas estão do lado da gente. Então, se nós nos atentarmos para o livro O Suicídio, do sociólogo francês, um dos maiores e mais estudados sociólogos do século XX, o sociólogo francês Émile Durkheim, ele coloca para nós 2 perfis de suicidas. O suicida do tipo social e o suicida do tipo psicológico. O suicida do tipo social, ele coloca primeiro aquele perfil egoísta. O perfil egoístico, ele traz 4 tipos sociais. O primeiro, o egoísta. O perfil egoísta é aquele perfil que a pessoa pensa apenas nela, nas dificuldades dela, nos afazeres dela, nas dores dela, nos transtornos dela. Então, é o suicida egoísta. Ela não pensa em quem está em torno. Ela não pensa em quem está presente. Ela não pensa nos familiares que convivem com ela no dia a dia, nas pessoas que estão envolvidas com ela no local de trabalho. Ela pensa na dor que ela traz. É o suicida egoísta. Ele fala de um outro suicídio para nós, que é o suicídio altruísta. Aí vocês estão pensando, existe suicídio altruísta? Existe. Aquele que sabe que vai desencarnar, ou que existe grande chance de desencarnar, mas ele estará salvando 1, 2, dezenas, centenas e até milhares de pessoas, quando ele dá a sua vida na troca da salvação da vida dos outros. É o suicídio altruístico. Lá na década de 60, quando os Estados Unidos invadiu o Vietnã, ele começou a cometer inúmeras situações graves de criminalidade, de atrocidade, e monges budistas se assentaram em frente à embaixada americana, contestando aquele perfil que os Estados Unidos estava promovendo. E em meio à contestação, eles se assentaram em frente à embaixada americana na posição de meditação, atearam fogo no próprio corpo, desencarnaram em posição de meditação para salvar ou para amenizar os ataques que os americanos estavam promovendo no Vietnã. Isso fez com que inúmeras resoluções fossem revalidadas. Não quer dizer que a guerra acabou a partir daí, mas o que eles fizeram, eles estavam contestando a guerra, estavam contestando a forma,
estavam contestando a covardia. Então, esse perfil de suicídio tem um atenuante diante da lei divina? Tem um atenuante. Porque ali eles não estavam fazendo com o desejo de desencarnar. Eles estavam fazendo com a proposta de salvar a vida daqueles que estavam sofrendo as atrocidades que estavam sendo promovidas pelos americanos. Então, é o suicídio altruístico. Nós temos também o suicídio anômico, que o Émile Durkheim coloca para nós, e o próprio nome diz para nós. O suicídio anômico é um suicídio sem motivo, é um suicídio impulsivo. A pessoa não tem uma causa, ela de repente vai lá e faz. Por exemplo, a pessoa está atravessando a ponte Rio-Niterói, olhou lá para baixo, de repente saltou. É o suicídio anômico. E o quarto perfil do tipo social é o suicida fatalista. O fatalista é aquele que estabelece para si normas e regras rígidas. Ele estabelece para si normas e regras rígidas e quando algo acontece de diferente àquilo que ele propôs, ele sai da vida pelas portas do suicídio. Então, são estes os 4 tipos de suicidas do campo social, do tipo social, da forma que descreve para nós o sociólogo Émile Durkheim no seu livro O Suicídio. O egoísta, o altruísta, o anômico e o fatalista. Mas nós temos também os suicidas do tipo psicológico. O tipo psicológico, ele também divide em 4 perfis. Primeiro, ele fala para a gente do perfil melancólico. O perfil melancólico é aquele onde a tristeza é profunda, a angústia é inenarrável. Só para vocês terem uma ideia, no livro Quem Ama Não Adoece, não é um livro da Lavra Espírita, ele é de um cardiologista, Marco Aurélio Dias da Silva, da editora Bestseller. No seu capítulo intitulado Depressão, ele coloca para nós que 72% das pessoas que se suicidam estão deprimidas. Veja bem que o número é alto. 72% das pessoas que se suicidam estão deprimidas. 13% das pessoas que se suicidam estão envolvidos com o quadro de alcoolismo. E ali ele está falando do suicídio direto, porque o uso do álcool já é uma forma da pessoa se suicidar indiretamente. Quem tiver dúvidas sobre esta colocação que a gente está fazendo, o médico Henrique de Luna, no capítulo 4 do livro Nosso Lar, conversando com Clarencio e André Luiz, ele deixa claro que esta foi uma das formas que André Luiz se promoveu no quadro de suicida. Como ele escuta no início do capítulo 1, durante todo o tempo, ele vai escutando enquanto ele está naqueles 8 anos envolvidos com as trevas, ele vai escutando das entidades chamá-lo de suicida. E entre as causas que o médico Henrique de Luna coloca para ele, vocês vão ver no capítulo 4 do alcoolismo. Então, 13%, conforme o doutor Marco Aurélio Dias da Silva no livro Quem Ama Não Adoece, coloca para nós, 13% estão envolvidos com alcoolismo. 8% são quadros que apresentam problemas mentais, principalmente
o quadro da esquizofrenia. E 7% ele coloca como NDN, ou seja, não é digno de nota. Por quê? Porque não existe uma razão pela qual a pessoa o faz. Isso vai coincidir com aquela orientação que o Émile Durkheim coloca para nós como sendo os suicidas anômicos, sem regras, sem leis. Seria em torno deste grupo de 7% que não tem um porquê, simplesmente atende um impulso, vai lá e faz. Então, 72% das pessoas que se suicidam estão envolvidos no quadro depressivo. 13% estão envolvidos com alcoolismo. 8% estão envolvidos com algum quadro psiquiátrico, principalmente a esquizofrenia. E 7% não são dignos de nota. Então, esse perfil a gente inclui nos quadros do tipo psicológico, perfil melancólico. Porque nós estamos falando de 4 tipos psicológicos. Este é o primeiro, trazido por Émile Durkheim no seu livro O Suicídio. O segundo tipo que ele coloca para nós é o tipo maníaco. É aquele que tem uma alegria tão intensa, que pode levá-lo ao suicídio. Mas percebam bem, eu não estou falando aqui de uma alegria natural, eu estou colocando de uma alegria patológica, de uma alegria doentia. Esta alegria doentia, esta alegria patológica, a pessoa chega no extremo das suas vivências. Esse extremo, que não tem nada no mundo mais que lhe traria alegria, ele pensa a pensar na morte e no quadro maníaco ele ousa morrer em busca desta alegria. Então, é o segundo quadro do tipo psicológico, o maníaco. O terceiro quadro é o compulsivo. E aí nós estamos colocando aquele que tem repetições de comportamentos, o quadro compulsivo, mais um dos tipos psicológicos. E o quarto quadro que ele coloca para nós é o obsessivo. Então, ele sofre a perseguição nas ideias. Muitas vezes a obsessão e a compulsão estão associadas. Ele sofre a perseguição das ideias, vai lá e age. Então, perseguição, obsessivo, e age o compulsivo e repete. Então, os 4 tipos psicológicos trazidos por Émile Durkheim: melancólico, o maníaco, o obsessivo e o compulsivo. Agora, se nós estamos trazendo aqui o perfil psicológico, é importante que a gente se atente também para o quadro espiritual daqueles que o fazem. Porque, veja, vamos pegar aqui eu vou pegar 2 perguntinhas do livro O Consolador e nós vamos comentar com vocês as perguntas que o Chico faz para o Emmanuel e nós vamos comentar com vocês a visão espiritual daqueles que estão envolvidos no quadro do suicídio. Porque até agora pegamos algumas referências do Velho Testamento, do Novo Testamento e alguma visão do lado social, do lado sociológico, trazido por Émile Durkheim. Mas, se nós nos atentarmos para a pergunta 154 do livro O Consolador, que é um livro só de perguntas e respostas que o Chico faz para o Emmanuel, o Chico coloca assim, primeiro ele pergunta, na pergunta 154, quais as primeiras impressões dos que desencarnaram por suicídio? Quais as primeiras impressões daqueles que desencarnaram
por suicídio? Olha a resposta que o Emmanuel traz para a gente. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. O primeiro choque que o suicida tem é o contato com o outro lado, onde a vida não se extingue. Mas inicialmente a gente fica pensando assim, mas será que ele queria acabar com a vida? O que a gente percebe dentro das leituras que a gente vai fazendo, inclusive quem tiver a chance de ler com muita calma o livro Memórias de um Suicida, com muita paciência, é um livro denso, mas a gente percebe que as pessoas, os espíritos que vão se manifestando, eles não buscam a morte para acabar com tudo. Muitas vezes eles estão buscando a morte para acabar com a dor. Eles querem acabar com a dor. Isto remonta àquele primeiro traço que a gente colocou do tipo social, trazido por Emile Durkheim, que é o perfil egoístico. Ele quer acabar com a dor e aí ele provoca dor naqueles que estão em volta. Mas ele provoca a dor ainda muito mais grave nele. Então, Emmanuel coloca para nós que é um ato de suprema rebeldia, porque a pessoa está atentando contra a providência divina. E aí Emmanuel continua. Suicidas há, atenção para este trechinho, olha, veja bem. Suicidas há que costumam, experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. Então Emmanuel aqui vai começando a descrever quais as sensações que o espírito passa a ter do outro lado, dependendo da forma que ele buscou sair da vida aqui na Terra. Então, primeiro, as impressões da droga que ceifou a sua vida. Depois ele coloca a perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da arma usada no gesto supremo. Falando da arma. Depois ele diz o peso das rodas pesadas, sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. Ou a passagem das águas silenciosas e tristes sob os seus despojos, onde procuraram o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo, e comumente a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto, atenção, acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Ou seja, além das sensações, repetidas vezes, milhares de vezes, do ato supremo, ainda o espírito, vinculado ao corpo físico, ele assiste à deterioração promovida pelos vermes que estão, os milhões de vermes que estão debaixo da terra. Mas por que a pessoa não se desliga de imediato do corpo físico? Imaginem vocês, nós temos o fluido vital, nós fazemos uma programação de vida, por exemplo, de 70 anos. E aí, se a gente sai da vida pelas portas do suicídio com 40 anos, nós temos mais 30 anos pela frente. Então nós temos fluido vital para energizar o nosso corpo por mais 30 anos. Ah, mas com todos os suicidas são assim? Não necessariamente. Mas na maioria das vezes, ele assiste o processo de decomposição, como diz Emmanuel, verminado e apodrecido, porque ele continua vinculado ao corpo. E aí Emmanuel encerra essa resposta dizendo assim: de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo,
de negação absoluta da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, por mais que o sofrimento esteja intenso, a gente não precisa pensar que a pessoa está abandonada. Não existe abandono diante da providência. Então, por mais que haja dor, naquele momento, a pessoa está vivendo situações de dificuldade, tem a proteção de Deus ali. Então, vamos pegar um exemplo. Por que a pessoa não deve atentar contra a vida, achando que ela está esquecida, que ela foi esquecida pela providência divina? No livro Chico de Francisco, uma senhora chega para o Chico, esse capítulo se chama O Suicídio. Uma senhora chega para o Chico e fala com ele: Chico, o meu filho é cego, surdo, mudo e não tem os 2 braços. E agora, os médicos descobriram uma patologia nas pernas dele. E para ele não desencarnar, eles terão que amputar as 2 pernas dele. Chico, o que eu faço? Ela estava desesperada. O Emmanuel, ao lado do Chico, disse para ele assim: diga para esta nossa irmã que o filho dela, no momento de lucidez no plano espiritual, ele pediu para não ter nenhuma condição que permitisse com que ele saísse da vida pelas portas do suicídio, porque ele já é suicida há 10 encarnações consecutivas. As 10 últimas encarnações, ele saiu da vida pelas portas do suicídio. Então, no momento de lucidez, ele pediu para ele não sair desta vida desta maneira. E como os pensamentos dele continuam assediando-o para que se suicide novamente pela 11ª vez, a solução que os espíritos superiores encontraram foi colocar uma patologia nas suas pernas e intuíram os médicos para que fossem feita a cirurgia. Este é o trechinho que está no livro Chico de Francisco. Mas Raul Teixeira nos confidenciou que, numa conversa que ele teve com o Chico, ele conversando sobre este tema, o Chico disse para ele: o que não está no livro é que este homem, que já tinha 10 encarnações consecutivas se suicidando, havia um grupo de desencarnados que já estavam programando orientá-lo até o alto de um precipício. Eles iriam dirigi-lo até o alto de um precipício e de lá ele iria se atirar. E ele iria sair da vida mais uma vez pelas portas do suicídio, sendo esta a 11ª vez. Quando os espíritos superiores, orientadores deste jovem, viram que os desencarnados, inimigos seus de outras eras, estavam programando retirá-lo da vida desta forma, eles então resolveram colocar uma doença nas suas pernas. E ele fica nesta vida, dentro da programação da espiritualidade, durante todos os anos que estavam previstos. Então, por mais que seja o sofrimento e que a gente não consiga se atentar para o tamanho da misericórdia da divindade, não é para nós atentarmos contra a própria vida. Porque a melhor saída para nos livrarmos da dor, diz para nós irmão X, a melhor saída para nós nos livrarmos da dor, Deus não usa de violência. Olha a fala de irmão X. Deus não usa de violência. Ele usa o tempo como nosso aliado. Então, a melhor saída é o tempo. Então, é um exercício nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente já conhece e confiar na ação da providência divina.
Agora, nós vamos pegar uma outra perguntinha desta mesma obra do livro Consolador, que também o Chico faz para o Emmanuel, que é a pergunta de número 252. Pode alguém reencarnar fadado ao suicídio? Mas será que diante de tanto sofrimento, alguém pode reencarnar programado para se suicidar daqui a 8 anos, daqui a 23 anos, daqui a 35 anos? Será que alguém está programado para se suicidar? Então veja, não existe, é interessante que a gente se atente para isso, não existe programação de desgraça. Porque a pergunta é, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Como nós falamos lá no início, o não matarás trazido por Moisés e o não matarás já é um crime, porque você promove o crime contra si ou contra o outro, mas pode alguém reencarnar programado para cometer o crime? Ou seja, tirar a vida de alguém ou tirar a própria vida? E aí, Emmanuel responde para nós, relativamente ao suicídio, se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ou ao crime, é porque esses devem agir como alunos, que havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem o conhecimento e a superioridade na matéria. Então, pode acontecer uma tendência. Mas por que a tendência? Porque ele já tem um quadro construído numa outra época, construído há vários séculos, ou várias oportunidades, e ele cometeu o engano. Então, ter uma tendência. Mas ter a tendência não significa necessariamente que ele irá fazer. Não significa. Então, existe alguém que nasce programado para isso? Não, de forma alguma. Mas tem possibilidade de fazer, já que tem o histórico em reencarnações anteriores, existe possibilidade pelo histórico. Mas existem N situações que envolvem a pessoa numa relação de bem-estar para que ela vença esta relação de tendência para o crime ou para o suicídio, que também é um crime. Então, vamos ilustrar essa orientação de Emmanuel. Loucura e Obsessão, da psicografia de Edivaldo Franco, sob a orientação do espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Nós vamos encontrar ali 2 capítulos que vai narrar para nós o quadro de uma família do senhor Fernandes, que era um trabalhador no movimento espírita, e quando a sua filha, que contava com mais ou menos 5 anos, fora acometida de difteria, o quadro dela era tão avassalador e era um quadro com tantas dificuldades de tratamento na época, que o médico, quando ele saiu do quarto do hospital onde ela estava internada, ele disse que ela estava com muito pouco tempo de vida. Provavelmente, ela não passaria daquela noite. Naquele momento, o senhor Fernandes, ele começou a fazer orações, ele ao lado da esposa, começou a solicitar o doutor Bezerra e solicitar Maria, que sabe o tamanho da dor da perda de um filho, que zelasse pela filha, mas pedindo que concedesse a ela mais um tempo de vida. E aí a prece dele foi tão profunda que ela chegou até os ouvidos de Maria. E Maria, estudando o quadro de Sara, a filha do senhor Fernandes, viu que ela não tinha energia para ficar mais tempo no corpo. E aí
pede para Celina conversar com o Dr. Bezerra e que ele leve essa orientação para o Sr. Fernandes. Quando o Sr. Fernandes recebe a orientação, porque ele tinha uma facilidade pelo contato mediúnico com o Dr. Bezerra de Menezes, o Sr. Fernandes continua insistindo na oração e pede novamente a Maria. Ele não se contenta com a informação. E aí essa oração chega novamente até Maria, e Maria coloca que estava muito bem estudado o quadro reencarnatório dela, que ela tinha muitas dificuldades para continuar no corpo físico, e dentro da programação espiritual estava na hora dela retornar ao plano espiritual, até para não ter novos agravamentos em função de dificuldades que ela já tinha cometido em outra época. Então essa resposta novamente chega para o Sr. Fernandes e ele continua insistindo, e pelo estado desolador e pelo mérito que ele tinha, pelos trabalhos que ele se envolvia no movimento espírita, tanto ele quanto a esposa, sendo ela, Sara, a sua única filha, ela observa esse estado e resolve atendê-lo em função dos méritos, até porque ele coloca que, por todo o tempo, ele não iria descuidar dela de forma nenhuma, que ele iria orientá-la dentro das lides doutrinárias, iria evangelizá-la, apresentaria para ela o trabalho, a colocaria, depois de evangelizada, como evangelizadora, ele a orientaria também no lado espiritual, a encaminharia na universidade para que ela tivesse tarefas dignas junto do próximo. Então ele faz toda uma proposta saudável espiritualmente para ela, e ele alega, inclusive, que ela estaria trazendo bem-estar para ele e a esposa naquele movimento que eles teriam no crescimento espiritual dos três. Envolvida com o mérito que eles tinham e consternada com o sentimento com que ele colocava na sua oração, ela recebe mais um tempo de energia, mas com a orientação clara dos planos mais altos, de que Sara não tinha energia para tanto mais, para ficar no corpo físico. Enfim, no dia seguinte, quando o médico entra no quarto, Sara estava sentada na cama, já se recuperando, e aí o médico se assusta. Passado mais algum tempo, ele observa a melhora da garota e dá a alta para a filha. Deu a alta para a filha do Sr. Fernandes e eles se atentam para educá-la, orientá-la e apresentá-la o tempo todo dentro do movimento espírita. E assim Sara vai se desenvolvendo. Entra na fase da adolescência, passa pelos trâmites normais de todo jovem, entra na fase adulta, na fase da razão, ali começa a se envolver com o período universitário, e até ali tudo estava caminhando saudavelmente. Ela escreve uma carta de gratidão aos pais por tudo que ela tinha recebido. E nessa carta de gratidão, no período dela, já ali no auge da universidade, nesta carta ela relembra todas as situações de envolvimento que ela teve com o bem-estar que ela recebeu, com a orientação, com os exemplos dos pais, com os esclarecimentos, mas que com tudo isso que ela tinha recebido, ela não conseguiu se libertar da dor que ela carregava no seu campo afetivo. E naquele momento, ela declarava para eles que ela tinha se apaixonado por um homem casado e que ele não poderia atendê-la nas suas manifestações afetivas, porque, embora ele gostasse dela, ele não poderia levar o sofrimento para a esposa e para os filhos. E aí, como ela não se julgou em condições de continuar nessa vida com este sentimento e não vivendo ao lado daquele que ela disse que amava, ela preferiu sair da vida pelas portas do suicídio. 20 e poucos anos, ela desencarna. E aí a dor que agride o Sr. Fernandes e a sua esposa, ela é descrita por Manuel Filomeno de Miranda, nestes 2 capítulos do livro Loucura e Obsessão, ainda que
o Dr. Bezerra de Menezes estivesse ao lado deles ali, tentando atendê-los, para que eles não aprofundassem no sentimento de culpa, colocando que, por mais que eles tenham pedido a Maria, e ele principalmente, tenha solicitado a Maria, que ela desse mais tempo para sua filha Sara, ele conseguiu e a sua esposa conseguiram oferecer para Sara o melhor que eles podiam oferecer naquele momento de dificuldade, de transtorno que a filha estava vivendo. Ainda assim, ela desencarna com todos os exemplos alicerçados no seu estado íntimo. Então, atentemo-nos para isso, porque o que Dr. Bezerra chama a atenção dele é para que não aprofunde, não alimente os sentimentos de culpa, porque eles fizeram o melhor para Sara. Mas o incômodo dele, inclusive, era se ela passaria pelas dificuldades. Até Manuel Filomeno de Miranda pergunta para o Dr. Bezerra, quando ela se libertar de imediato daqueles trâmites do velório, ela já seria encaminhada direto para tratamento numa zona hospitalar? O Dr. Bezerra responde que não, porque ela passaria pelos trâmites do engano que ela cometeu. Embora ela tivesse méritos pelo trabalho que ela desenvolveu, ela também era conhecedora da lei. Mas, em função dos méritos, ela teria atenuantes. Méritos pelos trabalhos, méritos pelos pais, méritos pelas entidades que estavam junto dela. E a história ali continua, porque o Manuel Filomeno de Miranda pergunta que relação tinha o senhor Fernandes e aquela pessoa com quem ela se apaixonou. E aí o doutor Bezerra coloca que o senhor Fernandes fora filho dela numa outra época, e ele alimentava um grande sentimento de ternura. E agora ele pediu para vir na condição de pai, sabendo da dor daquela que tinha sido a sua mãe, tinha vivido na época anterior. E aquele que ela se apaixonara, verdadeiramente, foi alguém que eles já se envolveram no passado. Mas ele, numa outra época, ele fez diferente dela, porque eles se envolveram e ele se envolveu de tal maneira que ela lesionou o seu lar. E aí ela sai da vida pelo suicídio, por isso ela trazia neste momento uma tendência a novamente se suicidar. Pela mesma pessoa. Porém, naquela época, o lar dela foi lesado e dessa vez ele preferiu não lesar o sentimento dela e ela também não lesar o lar dele. Mas ela disse para si que não daria conta de ficar naquele momento em vida assistindo o envolvimento afetivo, sexual, emocional e espiritual daquele homem com a sua esposa. Então, ela carregava uma tendência, ou seja, na resposta que o Emmanuel traz para nós, a tendência existe, mas não existe uma predisposição de que necessariamente a pessoa o cometerá. Então, atentemo-nos para isso. Pode haver uma tendência em função das dificuldades que trouxemos de outras épocas. Mas vale a pena a gente ressaltar aqui que o livro Memórias de um Suicida, no seu capítulo 1, na segunda parte, ele coloca um quadro para a gente ainda mais delicado, aonde ele nos afirma que uma pessoa que sai da vida pelas portas do suicídio, ela demora 1, 2 ou mais séculos para retomar no ponto que ela chegou, corrigindo o engano que ela cometeu. Então eu vou repetir. Ela demora 1, 2 ou mais séculos para retornar no ponto em que ela chegou, que a levou ao suicídio. Então, se eu me suicido hoje, eu paro o meu processo evolutivo, eu paro, e eu começo a retomar lições e a sofrer as consequências do engano que eu acabei de cometer até chegar no ponto em que eu estou hoje. Isso vai demorar
100, 200 ou mais anos para eu corrigir estes enganos, por eu atentar contra a providência divina, no ato, como diz Emmanuel para nós, no ato de suprema rebeldia. Então, veja bem, um outro detalhe que é trazido para nós em meio a esta obra é que normalmente aquela pessoa tende a não voltar no mesmo núcleo familiar. Tende a não voltar no mesmo núcleo familiar. Porque a dor que ele provoca no seu núcleo familiar é tão grande que pode acontecer de um filho ou um neto engravidar. Ele vive numa condição de dificuldades, mas antes que aquele espírito venha, em condições, por exemplo, de uma excepcionalidade biológica, essa gravidez não vira a termo. Por quê? Porque inconscientemente está gravado a dor no núcleo familiar que eu provoquei. Então, se eu promovo em relação a mim, a chance de vir no meu núcleo familiar, ela é remotíssima. Não quer dizer que ela seja inexistente. Atenção para isso. Não quer dizer que seja inexistente, mas a dor que eu promovo é uma dor tão intensa que pode proporcionar inconscientemente no núcleo familiar uma dor que faça com que o aborto espontâneo costuma acontecer em algumas gerações. E a gente começa a perder vínculos, a não ser quando eles lá na frente recebam a gente novamente, mas em outro contexto, e aí só a providência divina que pode descrever para nós. Então são situações delicadas pelo qual a gente precisa se atentar. Mas eu queria trazer para vocês em breves dizeres algumas atitudes que a gente precisa se preocupar, que normalmente acontece, que são comportamentos comuns daqueles que estão criando em si a ideia do suicídio. Seja no nosso núcleo familiar, seja em nós no movimento de autoavaliação, atentemo-nos para alguns comportamentos que eu vou trazer para vocês. Retraimento, timidez constante, irritabilidade, quadro depressivo melancólico profundo, não assessorado por medicamentos, acompanhamento terapêutico, atividade filantrópica, atividade física, não acompanhado, quadro profundo de melancolia, de depressão sem acompanhamento qualquer, alcoolismo, ansiedade, pânico, tentativas anteriores, igual a gente fez referência, as tentativas anteriores, perdas recentes de pessoas amadas, relacionamentos que tinham grande zelo, perda de emprego, desejo súbito de querer organizar tudo, um sentimento de solidão constante, um desejo de ficar sozinho o tempo todo, escrever cartas de despedidas, doenças crônicas, doenças dolorosas e constantemente pensamentos de construção em relação à morte. Então, esses são alguns comportamentos que norteiam o quadro daqueles que muitas vezes estão se preparando para sair da vida pelo suicídio. Atentemo-nos para isso, mas não esqueçamos-nos de que a orientação que vem para a gente da Bíblia, lá no Velho Testamento, é não matarás. Ou seja, nós temos dentro do campo espírita, doutrinário, religioso, nós temos um campo, um arcabouço de orientações absolutamente ricas para que nós nos livremos da dor e que a gente guarde em mente a orientação do irmão X, quando coloca para nós que Deus, ele não traz para nós o movimento de violência, independente da dor que a gente carregue.
Misericordiosamente, Deus espera a ação do tempo. E se o tempo, ele é para nós o grande, o maior remédio que a providência divina coloca no nosso caminho, não descuidemos do tempo. Contemos com as pessoas que estão do nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos, a doutrina espírita ou aqueles que professam uma outra religião, com a orientação do padre, do pastor, de alguém que está envolvido no seu meio social, nas lides crísticas. Peça a ele uma orientação, peça a ele uma ajuda. E aqueles que têm condições de ajudar, não descuidem de oferecer um ombro amigo. Não descuidem de oferecer uma escuta saudável. Não descuidem de dar as mãos para aquele que te procura. Nós não sabemos o momento da dor que ele carrega. Nós só sabemos que ele carrega uma dor. Como não sabemos em que momento essa dor está, e com qual intensidade ela o agride, façamos por ele o melhor que a gente puder. É isso aí.